Já já nós vamos continuar louvando, vou fazer uma rápida reflexão, nós vamos orar. Enquanto isso você vai abrindo aí Isaías capítulo 29, versículo de número 13, Isaías 29, 13. A gente teríamos hoje uma missionária aqui trazendo a palavra, certo? Só que houve um imprevisto, o marido dela está doente, ela não pôde vir. Então, para também nos prevenir, como ele está com febre, ela optou por não vir. Mas eu creio que o Senhor vai falar do mesmo jeito, porque nós somos apenas canal, e eu creio que Ele fala, que Ele deseja e quer. Amém? Glória a Deus. Tem um louvor que a gente cantou do Diante do Trono. Eu queria cantar mais um trecho desse louvor. Enquanto isso, vai compartilhando aí para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e engrandecer o Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Declare isso. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor Deus e eterno Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa falar ao coração de cada homem e mulher. Senhor, que o Senhor venha a nos usar como um canal, que o Senhor fale aquilo que vem de Ti, que nada do homem venha a ser falado neste lugar, que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, que nós venhamos desaparecer, meu Pai, e o Senhor apareça, porque Tu és o centro neste lugar, Senhor. E é assim que eu te peço. E desde já te agradeço. Obrigado, Clailson. Glória a Deus. Isaías, nós vamos ler. Eu cantei esse louvor porque tem a ver justamente com aquilo que nós vamos ouvir da parte de Deus, com aquilo que nós vamos ser edificados nessa noite. E eu quero que você atente os seus ouvidos, não saia, fique até o final, para que a gente possa junto sentir essa presença maravilhosa que está desde o início. Isaías capítulo 29, versos de número 13. O Senhor, Ele diz assim: já que esse povo diz que é meu, mas não me obedece, já que o coração dessa gente está longe de mim, já que a sua religião não passa de um monte de leis feitas por homens, que aprenderão de tanto repetir. Essa é uma parte de um texto de Isaías 29, 13. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Nós cantamos esse louvor que diz, que declara: distante de ti, Senhor, não podemos viver, não vale a pena existir sem o Senhor do nosso lado, sem estarmos ali presentes com Ele. E eu começo fazendo uma pergunta para você, para mim: onde está o teu coração, querido? Onde é que está o teu coração? Você já se imaginou vivendo distante de Deus? Você já se imaginou longe da presença maravilhosa do Senhor? E eu vejo aqui que esse texto, irmãos, pode ser visto de uma forma coletiva, de uma forma social e exterior. Mas Deus também, Ele olha de uma forma subjetiva, ou seja, de uma forma interna, de uma forma pessoal. Você, o seu amigo, seu vizinho, eu, o Senhor, Ele olha desse jeito.
Então esse texto ele pode ser visto dessa forma. Quando Deus ele olha para cada um de nós, quando Deus ele olha para você, quando Deus ele olha para mim, Ele sempre olha não o nosso exterior, mas Ele olha o nosso interior. O Senhor ele não vai olhar o nosso externo, mas sim o nosso interno. E no livro de Isaías, capítulo 29, irmãos, em seus primeiros versículos, nós podemos ver um contexto religioso, gente religiosa, povo que se reúne nas festas e nas datas marcadas, mas não passam de tradições. Nós não vamos ler o texto pela questão do tempo, mas é fácil de você entender. Mas indo aqui a um versículo chave dessa mensagem da palavra de Deus, você sabia que o nosso coração, que o seu coração pode estar caminhando distante ou para longe de Deus, querido? O seu coração pode estar caminhando o caminho contrário na qual Deus possa te encontrar ou você possa encontrar a Ele. Vejo que nosso coração ele tem caminhado muitas vezes por caminhos que muitos não deixam que Deus venha decidir, mas caminhos que se distanciam cada vez mais de Deus. Caminhos que aparentemente para nós são caminhos perfeitos, caminhos agradáveis, caminhos na qual aos seus olhos está tudo legal, está tudo normal. Mas são caminhos que mais na frente veremos a consequência da escolha do caminho errado na qual nós escolhemos. E aí fica se perguntando, será que nos tornamos pessoas religiosas? Será que nos tornamos crentes religiosos? Será que nós estamos na igreja simplesmente como um robô? Será que nós estamos perdendo a essência da adoração? Tem um louvor que fala justamente isso, para que o Senhor ele não deixe que se perca a essência que tem dentro de nós, a essência da adoração. Ou será que nos acostumamos com o sagrado somente? Eu vou dar aqui, irmãos, nessa reflexão, eu vou dar aqui 3 motivos que afirmam que nosso coração pode estar longe de Deus. Pastor, meu coração não está longe de Deus, não. Eu escuto todos os cultos que a igreja está transmitindo, eu escuto louvor, isso não significa muita coisa não, querido. Eu vou lhe mostrar isso na palavra de Deus. Hoje, muitos vão até Deus por aquilo que Ele pode dar. Eu acredito que, eu não vou aqui dar uma porcentagem, mas são muitas pessoas que só buscam a Deus na hora que precisam, na hora que estão necessitados, na hora que estão angustiados, na hora que ele precisa de algo que venha de Deus. Muitas vezes Deus ele virou, sabe o quê? Sabe o quê? O nosso cartãozinho de crédito. Muitas vezes a nossa agência de veículo. Muitas vezes Deus tem virado na nossa vida a nossa imobiliária. Muitas vezes Deus tem virado na sua vida o santo casamenteiro, porque você só tem pedido marido, namorado, isso ou aquele. Você está entendendo a essência da mensagem que Deus quer falar contigo? Deus tem virado para muitos a agência de emprego, principalmente nessa época agora de pandemia, onde muitos estão distantes dos seus trabalhos por conta do financeiro que as empresas estão colocando para fora. E para muitos o Senhor vai virar uma agência de emprego. E para outros Deus ele tem virado o nosso funcionário. Pessoas, olha só como é interessante, pessoas têm dado, ou nós, eu vou me incluir, muitas vezes estamos dando ordens a Deus. Agora nós vamos até Ele para que Ele faça a nossa vontade. E nós esquecemos que somos nós que temos que fazer a vontade dEle.
É eu, é você, nós que estamos aqui. Não a Deus fazer a nossa vontade. Conta a palavra de Deus que certa ocasião muitos seguiram Jesus, mas na verdade só queriam a bênção. Seguiram Jesus. Está lá em João 6, 20, 24, do 68, do 66 ao 68, e lá fala muito bem. Só queriam bênção, e as palavras foram tão duras que eles decidiram abandonar Jesus. Olha aqui como é de Deus, eu tenho falado isso para muitos, mas as pessoas, numa pequena minoria, não têm visto aquilo que Deus ele tem alertado. Muitas vezes eu tenho dito palavras duras, ela não mata, a verdade ela não mata, mas a palavra dura ela nos alerta a sair do caminho errado e para o caminho certo. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, passar a mão na cabeça não vai adiantar, vai ficar cada vez mais doente, vai ficar cada vez mais acostumado. Mas nós temos que aprender a ouvir palavras de arrependimento, palavras duras, palavras que você venha entender, sim, eu estou errado e eu vou me consertar. As pessoas às vezes quando recebem esse tipo de palavras não entendem que é o melhor de Deus para elas, porque as pessoas elas têm um costume de esperar só coisas boas, aquilo que satisfaz o ego, aquilo que faz com que ela cresça. Mas quando o pastor ele vai dizer está errado, quando o pastor ele vai dizer não é assim, faça dessa forma, sai da igreja. Ou então passa dias sem vir à igreja, ou então fica falando mal do pastor. Desculpa, irmão, mas eu sou assim, eu tenho que falar a verdade. Eu nunca gostei, como pastor, de passar a mão na cabeça de ninguém, porque passando a mão na cabeça vai continuar no erro. Muitos me acham chato por conta disso, mas eu só penso como Jesus. Jesus foi a um lugar, irmãos, na qual ele foi expulso de lá. Os habitantes daquele lugar não gostaram de ouvir a verdade. Sabe o que eles fizeram? Queriam jogar Jesus do precipício. Jesus ia nas cidades, falava a verdade, e as pessoas o expulsavam. Jesus não era tão querido assim não. E era querido por aquelas pessoas que só buscavam o dá. Jesus operava as maravilhas para que o povo entendesse que ele era Deus. Não era porque e pela fé. Mas entendam que a mensagem de Deus ela quer dizer. Aproxime-se dele, querido. Aproxime-se cada vez mais do Senhor. Mas não se aproxime de maneira interesseira, não. Não se aproxime de Deus só em momentos em que você esteja necessitado dele, não. Da forma material ou qualquer outra, mas se aproxime dele, porque ele é a tua fonte inesgotável de amor. Uma coisa interessante é honrar a Deus, não sei nem se isso é honra, é louvar a ele, mas louvar de forma hipócrita. Louvar ao Senhor com hipocrisia, cantar, pregar. Os nossos lábios dizem que nós queremos ou que queremos Deus, mas muitas vezes você pode olhar dentro de você e você não quer não. O segredo é olhar dentro de nós. A palavra de Deus diz que há sepulcros caiados. Para quem não sabe o que é isso, que eu acho muito difícil, é simples. É sepulcros que por fora está bem bonitinho, pintado, está uma maravilha, mas por dentro é uma podridão só. Nós dizemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Você às vezes fica em casa e diz, olha, eu estou fazendo sim, pastor, a vontade de Deus. O que falar, irmão, da canção, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu gosto muito desse louvor. E quando eu canto, eu penso nisso. Muitas vezes, eu já ouvi
Eu já ouvi, eu posso comentar isso, e eu comento não como ponto negativo, mas eu já ouvi algo assim: William, tu tem que ser querido. E eu fiquei pensando, e eu fiquei meditando, eu fiquei encucado, mas como? E o Senhor, Ele me falou ao meu coração, isso foi há um tempo já atrás, eu ouvi, fiquei encucado, eu tenho que ser querido. Por quê? Porque tem pessoas que não gostam de mim. Aí a palavra do Senhor, ela me veio através desse louvor que eu tinha esquecido, e disse assim: ó, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu vou falar a verdade, e se for preciso lançar o cajado, eu lanço. Vai gostar de mim, vai continuar gostando, vai sair da igreja. Isso não é uma coisa que a gente tem que, vamos dizer de uma maneira, a gente vai lá, o que foi que aconteceu? Não, o Senhor falou isso, falou aquilo, mas é uma verdade para o seu bem, querido. É uma verdade para te ajudar. Olha só que a palavra de Deus diz. Será que nós estamos vivendo o que nós pregamos, queridos? Será que nós estamos vivendo e louvando realmente aquilo que nós vivemos? Deus está dizendo nesse texto que não passamos de um bando de pessoas hipócritas, gente da turma dos fariseus. Talvez se tivesse aqui muita gente, não sou hipócrita não sou fariseu não. Mas dizer de boca para fora é fácil, quero ver nas atitudes. Até quando, irmãos, nós tentaremos enganar a Deus, hein? Dizendo que somos crentes, que vamos para a igreja, que queremos estar todos juntos, que estamos com saudade do calor um do outro, mas quando estamos todos juntos, fica faiscando. Até quando nós vamos viver, igreja, dessa forma, falando coisas que não é verdade? A comunhão, ela tem que ser verdadeira. Até quando, afinal, irmãos? Deixa eu perguntar uma coisa para você que está do outro lado, os irmãos que estão aqui comigo, pastor Pedro, os irmãos do louvor. Tem como enganar a Deus, querido? Responde aí só para você. Tem como enganar a Deus? Quando a religião e os ensinamentos humanos ocupam o verdadeiro cristianismo, é onde as pessoas pecam. Muitos são religiosos e nem sabem. A religião tem crescido na vida de muitos e as pessoas nem sabem. Olha, é interessante porque o problema aqui é a religião. A religião e os religiosos são duas coisas. Irmãos, é os profetas e a congregação. Sabe como é isso? É como se todos os domingos nós estivéssemos na igreja. Mas para que estamos indo, querido? Para que você quer vir à igreja? Vai passar, a pandemia vai passar, porque nós temos um Deus grandão, como diz a música do Vino Santos, como diz a palavra de Deus, vai passar, esse temporal vai passar, e nós vamos vir aos domingos para a igreja, nós vamos vir nas quartas-feiras aprender sua palavra, nas sextas adorar ao Senhor. Mas eu faço essa pergunta: para que nós estamos indo à igreja? Para sermos religiosos, queridos? Será que nós estamos indo para a igreja para mostrar a nossa religião? Eu sou crente. Eu sou evangélico. Isso ou aquilo. Nós estamos indo para isso. Mostrar o que nós aprendemos de tanto repetir aqui. O povo, ele está indo nas festas em que Deus estabeleceu para celebrar. Sabe qual é essas festas? É os cultos. O povo está indo, irmãos, o povo está indo. Mas estavam indo para quê? Olha, fica essa pergunta: para que você está vindo para a igreja? É porque o pastor Pedro cobrou que você não vem? É porque o pastor William cobrou que você não veio? Ultimamente eu não tenho cobrado mais nada.
Mas será que você está vindo à igreja por conta disso, querido? Sinceramente, você e eu me incluo, porque eu não sou mais do que você não, viu? Você que está aí do outro lado. Sinceramente, você e eu estamos provavelmente caminhando como esse povo. Se nós não nos avaliarmos e não nos consertarmos, nós estamos agindo como um robô. Nós estamos criando ou criamos regras e somos movidos à pilha. É culto de domingo, eu vou para a igreja. É o culto de quarta, eu vou para a igreja. É o culto de sexta, eu vou para a igreja. Aí vai de novo na outra semana, e na outra, vira um negócio rotineiro, e na outra, e nós viramos aqui o quê? Religiosos. Nós estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Esses dias eu estava pensando, hoje de manhã eu estava ensaiando os louvores no playback. Viu, Vino? Que diz que playback ajuda a afinar a voz, né? Mas, e é verdade. Eu estava ensaiando os louvores do Trazendo Arca e o Espírito Santo falando comigo, porque eu também sou falho. Mas eu sou temente a Deus. E o Espírito Santo falando que nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós somos uma geração com corpo presente, irmãos. É como se fosse uma missa de corpo presente. A missa de corpo presente, ela é como? Está lá o corpo, mas a alma, o espírito se foi. As pessoas têm estado assim. Se avalie. Eu não quero magoar ninguém, mas eu quero que nós nos consertamos. Quando voltar essa oportunidade, esse privilégio que, como eu sempre falo, de nos reunirmos todos juntos, que nós possamos nos reunir de verdade, de corpo, de alma, espírito, que nós venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade, sem hipocrisia, sem maldade, sem fofoca, sem falar mal do irmão e por aí vai, querido. Porque senão a essência do Espírito Santo, a sensibilidade, ela vai indo embora. Nós somos uma geração de corpo presente, em cultos, em eventos, mas o coração está longe de Deus. Hoje, há uns meses atrás, eu posso falar isso, não é nada demais. Há uns meses atrás me deram eu sou pastor, mas também eu tenho os meus defeitos, como todo mundo. E me disseram assim: William, mas tu tem que ir, tu tem que fazer a tua parte, porque se Jesus voltar, e aí, certo? E eu recebi, realmente, irmãos, o ser humano, ele é como? Ele é orgulhoso. Mesmo que o erro não seja dele, ele não vai lá pedir perdão. E a hora que o Espírito Santo disser assim: vai, eu vou. Eu não sei porquê, eu já tenho dito a Deus pelo quê, mas eu entendo que mesmo assim, você tem que pedir. Mesmo que você não tenha feito nada. Tem um versículo na Bíblia que eu não estou lembrado, que você tem, mesmo que você tenha razão, você entregar a sua razão. Não lembro qual é, mas depois eu vou achar. Mesmo que você tenha razão, Aclaíus. Você esteja discutindo aqui sabedoria, estou com razão, mas eu entregar a minha razão, me calar, estou errado. Já fiz isso, irmão, se humilhar, mas aquele que se humilhe diante de Deus será engrandecido lá na glória junto com Ele. Nós estamos fazendo tudo por um ritualismo, pastor Pedro. Eu estou falando, gente, com o pessoal que está aqui comigo, com a equipe, os pastores. Tem sido um ritual. Vocês conseguem compreender? Tem sido um ritual na qual nós temos que cumprir. E se não cumprir, não é porque a gente tem um compromisso com o homem, não. Porque uma coisa, ó. Essa semana eu estava conversando com uma irmã. Não vou dizer quem, não vou dizer, é só isso. Estava conversando e dizia que muitos não entendem a minha forma de se expressar, de chamar a atenção. Às vezes os meninos dão aqui um furo comigo no louvor, me deixam na mão, e eu, não pode isso, e eu falo do meu jeito, e a gente percebe que
às vezes acontece de ficar meio assim, com raiva, e não é assim tal. Mas é porque eu entendi, eu aprendi, eu estou, acho que quase, irmãos, 20 anos no louvor já. Eu entendo que louvor é sério. Nós temos que ter compromisso, que nós temos que ter verdade, que nós temos que ter realmente a essência dentro de nós. E eu nunca vou me acostumar com descompromisso, não que aqui no Ministério de Louvor que é uma bênção, mas eu nunca vou me acostumar com descompromisso. Mas nós temos aqui uma bênção, graças a Deus. Tem dado trabalhozinho, mas tem dado tanto trabalho, né? Então cada um que faz parte do Ministério de Louvor hoje, que é o Marcos, o Aclailson, o Murilo, o Danilo, o Vino Santos. O Vino Santos viaja muito, mas faz parte. São uma bênção para a honra e glória do Senhor. Irmãos, o que o pastor, líder, homens nos ensinam, estão valendo mais do que a palavra de Deus, sabia? Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Nós colocamos Deus em uma caixa denominacional. Os batistas falam mal dos pentecostais. Os pentecostais falam mal dos batistas, e assim vai. Você consegue entender o que eu estou querendo falar? Muitos nem sabem o que significa o termo batista ou pentecostal. Outros nem sabem porque congregam nas presbiterianas, ou nas metodistas, ou nas pentecostais. Irmão, será que essas placas elas vão nos fazer subir aos céus? Será que a placa da nossa igreja vai nos fazer subir aos céus? Eu conheço um cântico assim, ó. Eu até botei aqui para não esquecer a letra. Não importa a igreja que tu és. Eu canto muito aqui. Eu não vou cantar, vou cantar para os irmãos entenderem, ó. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o meu coração é igual ao teu, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão. Agora vem aqui comigo, vê se vocês que estão aqui, vocês que estão do outro lado concordam comigo. Hoje nós não vivemos mais isso. Vive? Você que está aí do outro lado, vivemos? Não estou generalizando não. Pode ser que tenha lugares, aqui pode viver, outra igreja pode viver, mas não estou generalizando. Mas será que vivemos isso? Os homens, eles nos distanciam dos próprios homens. É isso que está acontecendo todo o tempo aí. As denominações, irmãos, são regras de homens. Misericórdia de nós. Será que o nosso coração está perto de Deus? Eu acho que está ficando cada vez mais longe. Mas isso pode ser solucionado com a graça do Deus Todo-Poderoso. Aí eu vou concluir com a pergunta: mas como, pastor, eu posso solucionar isso? Vou te apresentar 3 soluções. Conforme o próprio texto que nós lemos, 3 soluções. Aproxime-se dele. Aproxime-se de Deus, mas com um coração sincero, com um coração quebrantado. Deixando de ser um interesseiro. Ele não rejeita coração quebrantado, querido. Coração quebrantado. Não seja um fariseu. Seja sincero como você e com as pessoas. Olha, isso é às vezes ser sincero demais, dizem que machuca, né? Mas sabia que eu prefiro a sinceridade doendo de que a falsidade? Não é melhor não, irmãos? É melhor você ser sincero e doa e você se corrija, ou se não está errado, venha conversar, do que a falsidade. Os fariseus, eles eram falsos, eles eram hipócritas. Infelizmente temos pessoas assim no nosso meio. Seja sincero com você mesmo, querido. Seja sincero com as pessoas também. Abandone a hipocrisia para com Deus. Não siga a religião, siga Jesus. Ele é o caminho. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E a palavra de Deus, ela declara que melhor é obedecer a Deus
do que aos homens, melhor é obedecer do que se sacrificar. E é isso que a palavra de Deus ela faz. É isso que a palavra de Deus ela declara. Espero que você tenha entendido aquilo que Deus ele tem falado aqui nesse lugar, porque para mim falou grandiosamente. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos fazer uma oração aonde quer que você esteja. Que você possa ir também. Fechar os seus olhos. Para que a gente venha orar. Engrandecer ao nome do Senhor. Grandioso Deus, Criador dos céus, Criador da terra, amado Pai. Senhor, eu me alegro nesse dia, porque eu sei, porque eu sempre saberei como o Senhor é grande, e não há outro como Tu, ó Pai. Senhor, eu posso descansar em Tua grandeza, em Tua fidelidade, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu reconheço que eu sou pó. Eu reconheço, Senhor, que eu sou pequeno. Diga isso para Ele. Que eu sou necessitado e peço que pelo Teu amor, ó Pai, o Senhor me socorra na minha aflição. Que o Senhor socorra na aflição daqueles que estão do outro lado, ó Deus. Em nome de Jesus, conserta a nossa alma, o nosso coração.